O que os computadores quânticos que nós temos hoje conseguem fazer? Será que eles conseguem executar alguma tarefa ou resolver algum problema que os computadores clássicos não conseguem? Eu estou chamando aqui de computadores clássicos esses computadores comuns que a gente tem em casa. Hoje, a resposta para essa pergunta é não. Mas muitos pesquisadores acreditam que a gente está numa fase de transição. Provavelmente, num período de 7 a 10 anos, os computadores quânticos eles serão capazes de realizar algumas tarefas, resolver alguns problemas de forma mais eficiente do que os computadores clássicos. Então, os computadores quânticos eles não vão substituir totalmente os computadores clássicos, em todas as tarefas. Mas eles vão ser mais eficientes, para algumas tarefas específicas, para resolver alguns problemas específicos. Bom, mas que problemas são esses? Esses problemas eles aparecem principalmente nas áreas de finanças, logísticas, machine learning. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A área de computação quântica, ela recebe investimentos pesados atualmente. Existem algumas empresas, por exemplo, como a IBM, a Microsoft, que elas investem fortemente na construção de hardwares, de computadores quânticos mesmo, e de sistemas que vão permitir, que serão implementados nesses computadores. Atualmente, alguns computadores quânticos já existem, e inclusive a gente pode acessar alguns deles, fazer alguns trabalhos, na maioria das vezes esses trabalhos são trabalhos acadêmicos, eles não conseguem resolver ainda problemas reais da indústria, Mas, por exemplo, a IBM tem um sistema chamado Qiskit, que é uma plataforma que nos permite, que permite acesso de forma remota a alguns computadores quânticos que eles têm lá. Eu vou deixar o link para o site dessa plataforma Qiskit aqui na descrição desse vídeo. E esses computadores não conseguem resolver ainda problemas muito complexos porque é muito difícil, porque os sistemas quânticos são muito frágeis. Então, quando você trabalha com alguns desses computadores usam átomos, controle individual de átomos ou de circuitos supercondutores ou fótons. E quando a gente trabalha com isso, esses sistemas eles perdem a característica que é interessante para a computação quântica muito rapidamente quando eles estão expostos a ambientes. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre essa dificuldade de construir e manter um computador quântico. Então, os investimentos que acontecem nessa área, eles visam uma situação mais vantajosa no futuro. Assim, como eu falei no início do vídeo, alguns pesquisadores acham que daqui a 7 ou 10 anos a gente vai ter já computadores quânticos que são capazes de resolver problemas que são importantes para a indústria de verdade. E esses computadores quânticos do futuro próximo, vão resolver esses problemas de forma muito mais eficiente do que os computadores que a gente tem hoje, os computadores clássicos que a gente tem hoje. Bom, mas quais problemas são esses, O tipo de problema que a gente pode dizer que é o primeiro da fila, são problemas chamados de otimização combinatória. Mas vamos ver o que é isso. Esses problemas de otimização combinatória, eles aparecem em diversos contextos, em várias áreas. Por exemplo, na área de finanças tem problemas desse tipo, na área de logística, várias outras áreas de engenharia têm problemas de otimização combinatória. Para a gente entender melhor o que significa isso, o que é esse problema, vamos considerar um exemplo simples da área de finanças. Vamos supor então que uma pessoa quer fazer investimento na Bolsa de Valores, ela quer comprar ações. Só que a Bolsa Brasileira, ela tem a B3, ela tem atualmente mais de 400 ações listadas. Então, para simplificar um pouco o problema, vamos considerar que essa pessoa já selecionou lá 10 ações e ela quer avaliar essas 10 ações, ela quer analisar se ela deve comprar ou não, quais dessas 10 ações ela deve comprar ou não. Então, o problema que essa pessoa quer resolver é o seguinte, quais dessas 10 ações ela deve comprar para que o retorno dela seja máximo, então ela quer maximizar o retorno, mas ela quer também correr o mínimo de risco possível. Então, ela quer o melhor portfólio possível, Portfólio é esse conjunto de ações que ela vai comprar, analisando essas 10 ações. Esse problema é conhecido como problema de otimização de portfólio. Existem várias abordagens para esse problema de otimização de portfólio. Então, existem várias formas de encontrar qual é a melhor solução para esse problema. Uma delas é tratar esse problema como um problema de otimização combinatória, que é basicamente o seguinte,
Nesse caso aí, ela quer avaliar 10 ações. Então a gente vai pegar cada ação e associar cada ação a uma variável que pode ter valor 0 ou 1. Né? Então, como aparece aqui na tela, a gente tem a variável x1, que está associada à primeira ação, x2 é associada à segunda ação e assim por diante. A variável x1 pode ter o valor 0 ou 1, né? A variável x2 também pode ter o valor 0 ou 1, e a x3 mesma coisa, x4 até a x10. Todas elas são variáveis binárias, elas podem ter valor de 0 ou 1. Então, a variável, se x1 for igual a 1, isso significa que a pessoa deve comprar a primeira ação. Se x2 for igual a 1, significa que a pessoa deve comprar também a segunda ação. Agora, se o x3, por exemplo, for 0, significa que ela não deve comprar a terceira ação. Então, 1 indica deve comprar a ação, né? Se a variável é 1, se o valor dela é 1, indica que ela deve comprar a ação, a pessoa deve comprar a ação. E se o valor da variável é 0, significa que a pessoa não deve comprar aquela ação. Então, cada variável dessa representa a decisão de compra de uma ação. Isso significa que o portfólio, né, que é o conjunto de todas as ações, ele pode ser representado por uma sequência de bits, né, tipo essa que aparece aqui agora. Então, nessa sequência de bits, né, x1 é igual a 0, x2 é igual a 0, x3 é igual a 1, x4 é igual a 1 e assim por diante. Isso significa que esse é um portfólio em que a pessoa não compra a primeira ação, não compra a segunda ação, compra a terceira ação, compra a quarta, compra a quinta e assim por diante. Então, o portfólio ótimo, né, aquele que minimiza o risco e maximiza o retorno, também vai ser, como qualquer outro portfólio, né, representado por uma sequência de bits, né, parecida com essa daqui, né, uma sequência de valores de 0 e 1. Bom, mas e aí, o que o computador quântico tem a ver com isso, né? Na mecânica quântica tem um problema que ele é muito parecido com esse. Tá? Eu quero dizer assim, matematicamente parecido. Esse problema está relacionado com um sistema, né, que é representado por algo que a gente chama de modelo de Ising. Tá? Esse modelo de Ising, né, na mecânica quântica, ele representa um grupo de spins, um conjunto de spins, e esses spins podem interagir entre eles. Se você não sabe o que é spin, nunca ouviu falar sobre isso, nesse vídeo que aparece aqui no card, eu vou colocar também o link dele na descrição, a gente fala assim com mais calma sobre o que são os spins. Mas para o nosso caso aqui, para esse vídeo, o importante é só saber que o spin é uma quantidade física e que ele tem várias direções e que em uma determinada direção ele pode ter valores binários, ele pode ter um valor que vamos chamar ele de spin para cima e spin para baixo. No caso aqui eu estou falando de spins de elétrons, tá? O termo spin é um pouco mais geral do que isso, mas vamos considerar spins de elétrons. Aí eles têm essa propriedade, né? Em alguma direção eles têm valor para cima ou spin para baixo. Bom, então assim, fisicamente você pode imaginar que você tem... Vamos imaginar um caso, um exemplo aqui, né? Você imagina que a gente tem 10 spins. Fisicamente a gente pode pensar que a gente tem 10 elétrons, tá? E esses elétrons podem interagir entre si. A gente consegue preparar diversas configurações de estados para esse sistema, né? Ou seja, eu posso pegar alguns elétrons e preparar com spin para cima, outros preparar com spin para baixo e assim por diante. Cada configuração de spins dessas, né, ela tem energia diferente, né? E aí um problema que surge é o seguinte, né? Qual configuração de spins que interagem entre si, né, vai ter o menor valor de energia, né? Então, qual configuração dá o menor valor de energia? Então, as equações que a gente usa para resolver esse problema, elas são muito parecidas com as equações que a gente usa para fazer aquela abordagem de otimização de portfólio que eu estava mencionando antes, né? Ou de outros problemas, né, de análise de otimização combinatória, né? Problemas que podem ser da área de logística, outros problemas também na área de machine learning. Mas considerando o exemplo que eu dei anteriormente, né, na área de finanças, as equações que a gente usa são bem parecidas para os dois problemas, né, o problema da mecânica quântica e esse problema de otimização de portfólio. Então, a computação quântica de um problema desses de otimização de portfólio, daquele exemplo que a gente estava analisando, né, de comprar 10 ações, funciona da seguinte forma, né? A gente vai transcrever aquele problema usando em um modelo de Ising, tá? Então a gente vai representar aquele problema usando um modelo de Ising. E aí o computador quântico ele vai ser usado para encontrar qual é o estado, né? Ou seja, a configuração de spins que corresponde à menor energia desse modelo de Ising. Para a gente entender isso melhor, vamos supor que o estado de menor energia seja esse daqui, ó.
Então, a gente tem o primeiro spin para cima, o segundo para cima, o terceiro para baixo, o quarto para baixo e assim por diante, como está representado aqui nessa figura. Aí a gente pode considerar que o spin para cima eu vou representar ele como valor 1 e o spin para baixo eu vou representar como valor 0. Né? Então, a gente vai ficar com essa sequência de bits aqui. Então, esse estado, né, que é o estado que minimiza a energia, pode ser representado como uma sequência de bits. E essa sequência é essa que está escrita aqui, né? 1, 1. Então, o primeiro para cima é 1, o segundo spin é para cima é 1, o terceiro é para baixo é 0, o quarto é 0, o quinto é 0 e assim por diante. Agora, olha só, né? Esse estado que está aqui, ele veio, de onde que ele veio, né? Ele é a resposta que o computador quântico dá pra gente. Resposta do quê? Quando a gente vai, entre aspas, perguntar para o computador quântico qual é o estado de menor energia, ele vai dar essa resposta. Só que o estado de menor energia era um estado que a gente construiu o sistema, né, que a gente está calculando, qual é a menor energia dele, a gente construiu a partir da transcrição, né? Então a gente pegou aquele problema lá do portfólio de 10 ações e como as equações dele são parecidas com as equações que eu estou usando para resolver esse problema de minimização de energia, né? A gente transcreveu o problema lá encontrar o melhor portfólio em um problema de minimização de energia. Então esse estado que a gente encontra aqui, ele é o estado de menor energia, mas ele também é o estado do portfólio ótimo, né? Por quê? Porque o sistema foi construído a partir do problema de portfólio ótimo, né? Então a gente usou aquele problema, as equações daquele problema para construir um sistema e a gente encontrou a menor energia desse sistema. E isso implica que você fez uma otimização no sistema, né, de quântico, né, que é esse modelo de Easy. E essa otimização, como esse modelo foi construído a partir do problema do portfólio lá, então essa otimização te dá como resposta a otimização do portfólio também. Então a ideia da computação quântica aqui é, né, quando você consegue transportar um problema que é esse de otimização de portfólio, escrever ele numa linguagem que é a linguagem da mecânica quântica. E aí você usa um computador quântico para encontrar qual é o estado de menor energia, né? E essa solução é a solução para a otimização do seu problema de portfólio, né? Isso, atualmente, é possível fazer isso, tá? Existem vários trabalhos em que os autores relatam lá os resultados dessas operações, mas isso não é usado no mercado de verdade, porque esses cálculos ainda são feitos com poucas ações e tem várias restrições, que são restrições provocadas ali pelas limitações que a gente tem nos computadores quânticos atuais. Acontece que com o desenvolvimento dessas máquinas, né, desses computadores quânticos, né, quando for possível colocar mais qubits, né, qubits são os bits dos computadores quânticos, né, então quando a gente conseguir construir computadores quânticos com mais qubits e que consigam fazer mais operações, aí a gente vai poder tratar de problemas que são problemas reais enfrentados no mercado, como esse de otimização de portfólio, mas numa escala que é próxima daquela que as pessoas usam hoje para resolver esses problemas, né? Mas usando computadores clássicos. Então, no futuro próximo, provavelmente a gente vai ter computadores quânticos capazes de resolver problemas desse tipo de forma muito mais eficiente do que os computadores clássicos.